eles façam tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. O irmão falou: você prega, eu prego. E eu abri a Bíblia e vi Lucas 4. Glória a Deus. E aí o irmão abriu Lucas 4 e eu falei: não, já está lendo. Mas eu convido a igreja a abrir em Jeremias, glória a Deus, no capítulo 18. Aleluia. O Senhor, Ele trabalha da maneira dele. Como o irmão falou, nós devemos segurar na mão dos nossos irmãos. Nós temos que ser como aquele samaritano. Nós temos que nos compadecer dos nossos irmãos. Segurar na mão daquele que está caindo, orar por ele. Segurar na mão daquele que está caindo e mostrar para ele a direção. É o nosso dever, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ninguém chegou da maneira que está, mas a nossa busca nunca será ser melhor que ninguém, mas ser melhor dia após dia. Porque Jesus, Ele tem se agradado das nossas vidas quando nós abandonamos o nosso querer, a nossa vontade. Glória a Deus. Jeremias, no capítulo 18, vai dizer o seguinte: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvindo a minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus querido, Deus poderoso, eu não sei qual é o motivo, Senhor, a qual o Senhor me levou a esta palavra, mas fala comigo, Senhor, fala com sua casa, fala com a sua igreja, Senhor. Este povo é seu, Pai querido. Eu não posso nada, mas o Senhor tudo pode fazer. Eu não sei fazer nada, mas o Senhor é o Deus de tudo, Pai. O Senhor trabalha da sua maneira. Tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoe os meus pecados, perdoe, Senhor, o que eu faço que ainda te desagrada. Mostre-me a direção e use-me, Senhor Deus poderoso, como instrumento em suas mãos, Senhor Deus poderoso, para que hoje seja feita a tua vontade através da minha vida, Senhor. Fala comigo através desta palavra que eu te peço em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. É muito bom falar do amor de Deus, mas é muito bom falar da palavra de Deus. Muito bom o que o irmão falou. Realmente, há muitas igrejas, muitos pastores, há muitas pessoas pregando um evangelho diferente, pregando um evangelho totalmente distorcido. Há doutores da lei, há doutores da ciência, entendedores da palavra, que não oram, que não jejuam, que não têm uma vida íntima com Deus.
Um bom servo de Deus, ele tem que ter as duas coisas. Ele tem que ter o conhecimento da palavra. Porque quando nós oramos e pedimos a Deus, Senhor, usa-me de acordo com a sua vontade, faça de mim um instrumento em suas mãos, nós temos que dar meios para o Espírito Santo nos usar. Quais são os meios do Espírito Santo nos usar? O conhecimento da palavra da vida. Glória a Deus. Nós temos que conhecer verdadeiramente esta palavra. Nós temos que entender verdadeiramente esta palavra. A palavra vai dizer que a sabedoria divina, a única sabedoria, só vem de Deus, só vem dos céus. Há muitos teólogos que te ensinam parte da história da Bíblia, mas não te ensinam profundamente. Não é algo que toca em seu coração, porque não tem a unção de Deus. E há muitas pessoas que oram muito, oram jejuam, mas não têm o conhecimento da palavra, mas o Senhor usa de acordo com a sua vontade cada um. Esta palavra, quando falou comigo, eu não tinha planejado nem preparado nada, e quando o irmão abriu em Lucas 4, abri novamente a Bíblia, e o Senhor me levou a esta história. Eu fui e sou um vaso na mão do oleiro. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós entregamos as nossas vidas na mão de Deus, nós temos que compreender que se o nosso vaso, se da maneira que nós estamos, não estiver de acordo, Ele vai fazer como fez o oleiro. Ele vai desfazer e vai montar de novo para que nós estejamos no vaso, de acordo com a vontade dEle, de acordo com o querer dEle. O Senhor fala com Jeremias: vá na casa do oleiro, desce lá, que lá te vai ouvir a minha voz. E aqui o título da mensagem fala: o vaso do oleiro da impenitência do povo. Estava um povo rebelde, um povo a qual Jeremias orava por ele. Chega um momento que Deus ele fala para Jeremias: não ore mais por este povo, eu não vou ouvir mais. Porque esse povo não quer se converter, este povo não quer mudança, esse povo não quer. Não ore mais, porque eu não vou ouvir. E Jeremias chorava pelo povo, Jeremias era um patriota, Jeremias amava aquele povo e orava. Ele pedia para que o Senhor tivesse misericórdia, ele pedia para que o Senhor transformasse, ele clamava, ele orava por aquele povo, mas o povo não queria se converter, o povo não queria. E aí o Senhor levou Jeremias a esta palavra e falou com ele: vá lá, eu te farei ouvir as minhas palavras. E descia a casa do oleiro, lá estava fazendo a sua obra. Imagina eu que Jeremias chega lá, o oleiro estava fazendo um vaso, e o vaso não estava de acordo, e ele fez de novo. O que nós entendemos, o que eu passo a entender com essa mensagem: o Senhor ele tem que trabalhar. Como o irmão falou, ninguém chegou dessa maneira. Muito eu falo a respeito da minha vida, que eu vivo um milagre. Eu fui católico, eu fui umbandista, fui do candomblé, fui da quimbanda, bati tambor, fiz de tudo. Então, quando pessoas, tem um rapaz que eu estou evangelizando na empresa, e nós temos que ser como o irmão falou, nós temos que pregar a todo lugar, a todo momento. Nosso testemunho, ele diz muito, e o que nós fizemos levanta as pessoas. Tem um jovem na empresa que eu ainda vou trazer em nome de Jesus, ele ainda vai, pelo menos uma visita, mas creio que o Senhor vai trabalhar na vida dele aqui neste ministério. Porque o inimigo tem segurado ele, fala que tem vontade, mas ele não consegue ir, mas uma hora ele vai conseguir. Em nome de Jesus eu creio. Então o rapaz, ele é católico, a gente conversa muito, ele tentando me fazer entender algumas coisas, e ele falou de uma santa, e a santa no candomblé, ela tem um outro nome, a mesma santa. Ele falou: como você sabe? Eu falo porque eu sei que eu conheço, eu sei porque eu vivi, eu sei porque Deus ele trabalhou na minha vida, ele fez um milagre. Eu fui missionário porque eu passei por muita coisa na minha vida, mas quando eu me entreguei, quando eu aceitei e reconheci que Jesus era o único salvador da minha vida, era o único caminho que eu precisava, ele me colocou no eixo. E quando eu entendi que eu precisava passar pela mão do oleiro, aí o Senhor foi trabalhando na minha vida. Eu não cheguei da maneira que eu estou na igreja, mas o Senhor trabalhou. Quando nós confiamos, nós entregamos o nosso coração, a nossa vida verdadeiramente nas mãos do oleiro, ele vai nos mudar, ele vai nos capacitar.
Porque não somos nós que fazemos a obra, mas é o Espírito Santo de Deus que move corações, é o Espírito Santo de Deus que faz milagre na vida de cada um, é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, que convence de tudo. Quando o Senhor, nós entregamos a nossa vida, a nossa história, tudo na mão do Senhor, Ele vai nos moldar de acordo com a vontade dEle, Ele vai tirar todo o capricho, Ele vai nos limpar de tudo que nós não conseguimos sozinhos, mas Ele vai tirar. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor ele fala aqui: eu não posso fazer como fez nesse joelho, eu não posso te pegar e te montar de novo. O Senhor falou comigo essa palavra uma vez no monte, eu orando, chorando. Muitas vezes eu subi no monte somente para chorar, eu não conseguia falar, eu não conseguia orar, eu não conseguia fazer nada, eu só chorava, eu só agradecia, eu só chorava. E eu abri a Bíblia lá em cima, o Senhor falou comigo essa palavra, e Ele me levou a este versículo: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel. Diz o Senhor: eis que põe barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. O Senhor ele tem que nos moldar novamente, porque da maneira que nós chegamos, o Senhor ele quer sim, e nós não podemos colocar para fora como o irmão falou, nós não podemos pregar de uma maneira a qual não está na palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela é para todos. Paulo escreve um modelo de missão, nós temos que entrar, nós temos que entrar nos padrões, sim, que o irmão falou, muito legal, eu gosto muito dessa passagem, porque nós não temos que entrar na tradição dos homens, nós não temos que entrar nas tradições das coisas para fora. Essa semana, sexta-feira, foi aniversário da cidade, acredito que os irmãos sabem, e foi uma cantora conhecida lá cantar, e fizeram o convite, nos falaram, semana passada ela foi, essa semana foi aniversário da semana passada, ela que abriu a festa lá, e foi uma cantora gospel, porém, ela foi lá, mas tinha muitas outras músicas, dança e tal, e a gente não foi tão muito frio, mesmo se não tivesse, para ser sincero, eu também não iria. Porque tem momentos que a gente não precisa ir onde há multidão. A multidão quer ficar onde está a multidão. Mas o povo, quando é o povo santo, o povo santificado, é um povo separado. E o Senhor vai vir buscar. Hoje eu peguei com um rapaz, ele falou assim, ó, eu estava conversando, eu falei: Noé ficou 100 anos construindo a arca, pregando que ia chover. E o povo da chave ficou louco, né? Até que um dia choveu e foram salvos somente 8 pessoas. O que eu quis dizer para ele, ele falou é verdade. Eu falei: está disposto a pagar o preço? Porque se Jesus voltar hoje, você sabe para onde você vai? Ele falou: eu sei para onde eu vou. Eu falei: eu não sei para onde você vai, mas eu estou lutando pela minha, por onde eu vou. E nós temos que lutar pela nossa salvação. A Bíblia vai dizer que a nossa salvação é conquistada à força. Ela não é conquistada de qualquer maneira. Eu não estou aqui para julgar, como o irmão falou, a Bíblia não me diz isso. Mas a Bíblia me diz para mostrar a reta justiça, para julgar de acordo com a reta justiça. Eu não tenho que falar o que cada um está no pecado, qual é o pecado de cada um. Este não, mas eu tenho que mostrar o que é pecado e o que não é pecado. Eu tenho que falar a verdade. Porque se eu não falar a verdade, hoje, como presbítero do Senhor, como homem na qual Ele me levantou, eu serei condenado. E nós que conhecemos o fogo da palavra, é nossa obrigação
ela muda o nosso jeito, o nosso pensamento. Ela muda tudo. Ela muda tudo. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, Paulo escreve assim, ó, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor, Ele me arrancou das mãos do Satanás, Ele me arrancou das mãos do inimigo para me usar, para falar, para que eu possa falar a verdade. E hoje eu prego para os católicos, eu prego para os bandistas, eu prego para quem não quer não, eu prego para todos. Eu prego porque esse Jesus, Ele ama todos nós. Esse Jesus, Ele morreu pelo pecador. Ele morreu pelo pecador. Ele não veio para chamar os justos. Ele veio chamar o pecador. Ele veio para o pecador. Mas que o pecador abandone os seus pecados. Quando aquela mulher adúltera, ela é pega e ela vai ser apedrejada, nós temos um exemplo claro. Jesus, Ele nos deixou exemplo para todas as situações. Nós temos um exemplo a respeito disso. Ela foi pega em pecado, ela foi pega fazendo coisas que desagradavam a Deus, sim. Mas Jesus, Ele não permitiu que os homens julgassem. Pelo contrário, Ele falou: aquele que não tem pecado, aquele que não errou, que atira a primeira pedra. Eu também não posso tirar a primeira pedra, porque eu também já errei. Eu também ainda erro. Sou falho e reconhecedor disso. Mas quando eu falo pedindo perdão, o perdão Ele traz arrependimento. O perdão do nosso Senhor, Ele traz o arrependimento. O verdadeiro arrependimento, Ele traz mudança. O verdadeiro arrependimento, Ele vem com mudança. Quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão, nós não fazemos mais. Mas quando nós cometemos um erro, ficamos tristes, choramos aos pés de Jesus, choramos aos pés de Deus, falamos, pedimos os nossos perdão, mas fazemos de novo aquele. Não foi um arrependimento, foi um remorso. E o remorso, ele não traz mudança. Ele não trabalha em nossas vidas. Eu tenho essa questão. Eu também não gostava muito quando pregava a palavra dura. E hoje eu sou diferente. Hoje eu sou ao contrário, para ser sincero. Porque eu aprendi que palavra dura não mata crente. Aleluia, Jesus. Palavra dura edifica crente. Palavra dura muda a vida do crente. Jesus, Ele veio e falou do inferno. Jesus foi quem mais falou de inferno. Jesus, quando Ele fala assim, ó, se o teu olho te faz pecar, arranca, joga fora. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca e joga fora. Então muitas coisas a gente podemos arrancar e jogar fora que não faz nenhum sentido na nossa vida, que nós podemos abandonar, que não vai mudar a nossa vida, não vai mudar a nossa beleza, não vai mudar a nossa história, não vai mudar em nada. Mas para o Senhor vai. Para o nosso Senhor vai. Paulo, ele veio descrevendo. Quando ele passava pelas igrejas, ele vinha doutrinando as igrejas. Quando ele passou por Coríntio, eles estavam fazendo casamento de qualquer maneira, eles estavam fazendo de qualquer jeito, as doutrinas do Senhor estavam sendo corrompidas, a igreja estava corrompida. Em Coríntio, ele colocou, ele falou assim: ó, não pode casar de novo. Ele veio falar sobre os dons. Nós somos cristãos, com pessoas que temos posto na igreja, quando trabalhamos para a obra do Senhor. Nós temos que entender que frutos e dons são diferentes. Os frutos do Espírito Santo são para todos. Os frutos do Espírito Santo, a irmã na sexta-feira em Gálatas 5 vai dizer quais são os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo. Que a carne começa contra o Espírito, mas o fruto do Espírito Santo é caridade, gozo, paz, amabilidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. Contra essas coisas, amém. Os frutos do Espírito Santo são para todos. Todos. Cristãos, servos do Senhor, temos que ter os frutos do Espírito Santo. A palavra vai dizer que você conhece a árvore pelo seu fruto. Você não pega maçã, não pega jardim. Então a árvore é conhecida pelos seus frutos, porém os dons do Espírito Santo são para quem Ele escolhe. Os dons do Espírito Santo, os dons de Deus, Ele escolhe para usar para Ele. Muitos estão revelando até o CPF, mas de Deus não tem nada, e esses vão pagar, porque a palavra
Nós temos que fazer de acordo com a palavra. Se eu não estiver de acordo com a palavra, ou algo em mim está errado, ou algo em mim está errado. Nós temos que falar, nós temos que abraçar a todos. E como o irmão falou, nós não vamos colocar, porque se eu soubesse, se tivesse eu jogado tudo que eu sei hoje, tudo que eu mudei hoje, quando eu me converti, quando eu levantei a mão, quando eu aceitei Jesus, se tivesse jogado todo o conteúdo que eu tenho hoje, toda a doutrina que eu conheço hoje, se tivesse sido despejado na minha cabeça, eu não tinha ficado na igreja, como o irmão falou. Eu não teria ficado na igreja. Mas o Senhor, Ele faz o jeito certo. Ele vai fazendo, Ele vai trabalhando de acordo com o que nós abrimos nosso coração, vamos aceitando as palavras, a palavra de Deus, ela vem entrando, ela vem mudando, ela vem entrando, a nossa mente ela vem florescendo, ela vem trabalhando, ela vem nos mudando, ela vem nos transformando, ela vem fazendo, porque através da minha vida, da sua vida, do meu testemunho, do seu testemunho, pessoas vão encher esses bancos. Somos nós que devemos trazer as pessoas, como nós estamos pregando lá fora. Eu venho de crente, eu venho de crente na volta, mas lá fora eu venho de qualquer maneira de regada, de Brasil para trás. Tem um rapaz que hoje, infelizmente, ele está desviado. E quando a pessoa ela sai da igreja, muitas pessoas estão perto e falam, mas aquilo não começou naquele momento, a pessoa não sai de uma vez, a pessoa não desvia de uma vez. Isso é aos pouquinhos. O inimigo ele vem esfriando, o inimigo ele vem derrubando. Por isso eu oro pelas famílias desse ministério, eu oro por cada um daqui, eu oro por cada um daqui do ministério até eu sair, eu oro por cada vida que eu conheço, porque não é fácil. O inimigo ele não quer tirar, muitas pessoas ele não quer tirar de dentro da igreja, porque ele já matou dentro da igreja. As pessoas que vão para as igrejas não sentem nada, não tem mudança, não sentem nada. E se eu venho para o culto e não sinto nada, está errado, não é com Deus, é comigo. Se eu abrir o coração, o Senhor vai falar comigo. E Ele vai mudar, porque a palavra ela fala isso. A palavra ela diz que a palavra de Deus em Hebreus vai dizer que a palavra de Deus ela é mais afiada que a espada de 2 gumes, que atravessa com duas membranas, ela corta tudo, ela divide, ela sabe, o Senhor ele sabe do nosso pecado antes mesmo da gente cometer. O Senhor ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração. O Senhor ele sabia e sabe a vontade que tem de falar o amor dele, mas falar do amor de Jesus é falar da verdade, porque Jesus ele falou tanto a verdade, ele morreu por mim e por ti, mas ele falava abertamente, este é o verdadeiro amor. Quando eu falo, não por aí, eu falo com as minhas meninas, eu doutrino elas e falo para elas, não vai por aí porque aí você vai sofrer, aí você vai cair. A palavra de Deus diz ao contrário, que elas não vão. E nós temos que fazer isso com o nosso irmão, porque esse é o sinônimo do amor. Aleluia, Jesus. Aí nós seguramos a mão do irmão e falamos, não vai não, mas o pai não vai não cai não. A palavra de Deus diz, para aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia, porque o Senhor ele quer tirar, ele quer trabalhar na nossa vida, mas o inimigo ele quer tirar os verdadeiros. Na vida dos verdadeiros é difícil, porque ele sofre calúnia, ele sofre injúria, ele é defamado, fala mal, critica de tudo, de todas as maneiras. Justos serão criticados sempre. Sempre. Na minha vida, na sua vida, vai ser diferente. Se nós estivermos de uma maneira diferente, nós seremos criticados. Mas não liga para as críticas, olhe somente para Jesus. Olhe somente para Jesus. Porque Jesus ele dá força. Timóteo ele já tinha falado. Timóteo ele falou. Quando ele mandou a carta para Timóteo, ele falou a respeito disso. Ele fala aos Espíritos, especialmente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esse tudo pode tudo. Por isso que essa oração vai levar muita gente para o inferno, vai levar muita gente, vai levar muitas almas, esse tudo pode. Por isso eu gosto muito do pastor quando ele fala a respeito disso, gosto muito desse ministério, porque nós falamos
amor de Deus. Porque Jesus está às portas. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Muitos até acreditam na mentira que ele conta. Muitos falam tanta mentira que até ele acredita na mentira que ele conta. Meu Deus. Jesus ele vai buscar o povo santo, o povo limpo, lavado e remido pelo sangue dele. Lavado, quando a gente toma banho, se lava, a gente fica limpo. O Senhor ele vai buscar esse povo, lavado e remido pelo sangue dele. Ele quer que nós estejamos na mão dele. Ele vai nos moldar, ele vai nos fazer novo, totalmente novos, para que nós possamos andar e fazer a vontade dele. Se o Espírito Santo vai abrir tempo sujo, ele não usa qualquer um, ele não usa de qualquer maneira, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer. Ele usou amor para falar com a palavra, mas era um momento propício, só tinha amor. Ele não vai usar o Espírito para falar comigo, ele vai usar a sua vida, porque você é servo. Ele não vai usar o microfone para falar sozinho, mas ele vai usar você para falar comigo e me ensinar e me mostrar a direção do caminho que eu estou errando, onde eu estou errando. Aleluia, Jesus. E se ele te ouvir, ganhaste o seu irmão para Cristo. A palavra vai dizer que nós possamos ganhar vidas agora, que nós possamos nos ajudar, segurando um na mão do outro. Nós não vamos cair, porque nós estamos seguros na mão de Jesus. Nós não vamos cair, porque Jesus ele tem nos sustentado. Nós não vamos cair, porque Ele que nos limpa, Ele que nos trabalha no nosso coração. Nós não vamos cair, porque eu estou segurando a sua mão e você na minha. Se eu balançar, você vai me segurar. E se for ao contrário, eu vou segurar na sua mão, porque nós somos uma família. Aleluia, Jesus. Nós somos redimidos por Cristo. Glórias a Deus. Que o Senhor possa ter falado no seu coração. Para ser sincero, não tinha preparado isso não. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Glórias a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé, para que nós possamos orar e agradecer por este domingo abençoado. Em nome de Jesus, amanhã acredito que o pastor esteja conosco, para que possamos orar juntos. Glória a Deus.